Sejam bem-vindos à rubrica No Lab com, juntamente comigo, Pedro Barreira, médico especialista em Medicina Geral e Familiar. Tenho a doutora Marta Amorim, especialista em Genética Médica, e o meu irmão gêmeo, João Vasco Barreira, especialista em Oncologia Médica. Sejam bem-vindos à nossa rubrica. Estamos no mês de outubro, mês de prevenção do cancro da mama. É um mês especial para nós, enquanto médicos, mas também enquanto cidadãos. Vou-vos fazer a primeira pergunta de muitas, certamente, para lá para casa e também para aqui, para conseguirmos em uníssono explicar e desmistificar também alguns dos mitos. Cancro da mama é prevalente? Portugal tem o maior número de taxas de novos diagnósticos na Europa. Como estamos em relação a novos diagnósticos de cancro da mama? Olha, Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado. E é muito bom estar aqui com dois colegas e especialistas naquela rúbrica que promete ser disruptiva. Eu acho que sim. Então, respondendo diretamente à tua questão, o cancro da mama, sem dúvida, que é aquele que é responsável pelo maior número de taxas de mortalidade, das maiores taxas de mortalidade a nível mundial. E quando falamos de Portugal, é o cancro mais prevalente nas mulheres. E se formos um bocadinho mais específicos, nós estamos a ver uma incidência, ou seja, um número de novos casos a aumentar, principalmente em gerações mais novas, senhoras com os seus 30, 40 anos. Isso pode refletir aqui uns fatores de risco mutáveis, em que nós temos um papel mais importante a dizer e que conseguimos mudar. Ou seja, respondendo diretamente à tua questão, sem dúvida, é dos cancros mais prevalentes no mundo e que infelizmente contribuem para uma taxa de mortalidade também, apesar dessa taxa de mortalidade estar a descer. Porquê? Por causa da implementação de um rastreio cada vez mais acérrimo, com uma comunicação mais forte, com uma comunicação feita por uma população que se quer que seja ativa. Isso muito se deve aos cuidados de saúde primárias, e depois também há um desenvolvimento das técnicas de rastreio, melhores meios complementares de diagnóstico e também terapêuticas cada vez mais eficazes. Então, João, estávamos a falar do maior número de diagnósticos, principalmente nesta população mais nova. E agora eu vou-te perguntar a ti, Marta. E é aqui que entra a genética. Exatamente. E é um gosto estar aqui com vocês, porque eu acho que efetivamente somos três pilares elementares para tratarmos e para prevenirmos o cancro de mama. E efetivamente o cancro de mama está a surgir em idades mais jovens. Mas além disso temos esta predisposição para cancro de mama, que é uma predisposição genética e que representa cerca de 10% dos cancros de mama, que são efetivamente cancros em idade jovem e que são importantíssimos de identificar. Porque lá está, as medidas que temos aos dias de hoje, o rastreio, cada vez mais a comunicação é melhor, mas é importante não esquecer nessa comunicação o risco genético, que faz com que as pessoas que têm risco genético tenham que começar a ser rastreadas mais cedo, vigiadas mais cedo. E, portanto, é importantíssimo identificá-las, porque senão vamos ter mulheres que vão ser identificadas tarde, porque vão ter um cancro numa idade que nós não estávamos à espera, vamos identificá-las tarde numa fase em que já o potencial de cura já é menor. Portanto, é muito importante identificar esta predisposição genética. E quando é que pensamos nela? Se nós pensarmos no cancro, o cancro é sempre genético. E é uma ideia que faz muita confusão às pessoas. Claro. Então, mas se é genético é que é sempre herdado. Não. Nem tudo o que é genético é herdado. Ser genético significa que são erros genéticos, mas a maior parte do cancro resulta de erros genéticos que vamos adquirindo ao longo da vida. As células vão se dividindo, vão ficando com erros. Portanto, há aqui dois grandes componentes. A idade, que são divisões mais divisões, maior probabilidade de erros. Certo. O ambiente, que vai causando stress, não é? Para que haja efetivamente uma imposição de mais erros. E a exposição depois diária, não é? Exatamente. E depois temos a base genética. E quando efetivamente vemos cancros em que a pessoa é jovem, em que não havia grandes fatores, por exemplo, o cancro da mama, o triplo negativo, em que os fatores hormonais não têm tanta importância. Aí começamos a desconfiar. Estes dois pilares não estão presentes, tem que haver mais qualquer coisa, e começamos a olhar mais para a genética. Claro. Portanto, quando vemos cancros em idades jovens, e idades jovens neste momento assumimos abaixo dos 45 anos, cancro de mama abaixo dos 45 anos, quando vemos mais do que um elemento na mesma família com cancro de mama, do mesmo lado da família. Sim. Começamos a desconfiar, ok, se calhar aqui há genética envolvida e então vamos estudar a genética. Nós estávamos a falar de genética, de novos diagnósticos, e eu agora vou perguntar-vos, porque vocês de facto são os dois pilares, genética médica e oncologia médica, em sinergismo.
para além do meio ambiente, que somos metade, perdoa-me se eu estou errado, mas é metade genética, metade meio ambiente. Claro que sim. Nós somos diariamente expostos a fatores externos. Como é que eu posso, no meu dia-a-dia, e para as pessoas que nos veem, influenciar ou melhorar a minha atitude perante a minha saúde para que... Pronto, os meus pais fizeram-me assim, não é? A minha genética é assim, agora como é que eu vou controlar o meu meio ambiente? Ajudem-me. Olha, muito boa questão. E agora, ao ouvir a Marta, sem dúvida que aquilo que disse é essencial para o conhecimento das pessoas lá em casa relativamente ao que é a parte genética. É tão importante e às vezes é um bocadinho descurado e uma pessoa pensa que é só hereditariedade. Não. Isso é tão importante de desmistificar. Relativamente a isso, há tanta coisa para dizer, mas se eu tivesse que ser sucinto, é um papel ativo e é consistência. São aqueles pequenos hábitos que vão fazer a diferença. Tão simples quanto isto. Um bom sono, uma boa nutrição, tentar ser o mais ativo possível, porque nós sabemos aqui, cada vez mais se estuda isso, e é um dos hallmarks of cancer, um daqueles pilares que nós sabemos que pode levar à formação de cancro. O nosso microbiota, a nossa nutrição, o nosso dia-a-dia das escolhas que nós fazemos e nós sabemos que vão efetivamente influenciar possíveis erros que depois se podem dar com a interação do nosso próprio código com o meio ambiente e aquilo que nós expomos o nosso corpo. E agora, roubando o que tu disseste e transplantando para a Marta, eu tenho cancro, ou melhor, o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha avó, ou o meu avô teve cancro. Vêm a uma consulta comigo, com o médico de família. Preocupam-se porque, de facto, já há um diagnóstico, mais de 2 pessoas na família que têm cancro. E perguntam-me, doutor, acha que era possível enviar uma consulta de genética médica? E eu, como médico de família, e na minha formação durante a especialidade, não me debrucei em específico sobre a capacidade, a hereditariedade. Sim. E como fazer. Quando é que o médico de família, no centro de saúde ou no seu consultório, seja ele público ou privado, deverá encaminhar ou falar com o colega da especialidade de genética médica? Porque é importante para nós. Tem muito a ver com aquilo que eu falei há pouco. Tenta pensar nestes 2 grandes pilares, idade e fator ambiente. Okay. Sim, se eu tenho um cancro aos 60 e tal anos, um cancro isolado numa família, se calhar não. Se eu tenho um cancro aos 40 anos, aos 35, e já começo a pensar. E depois por exemplo, um cancro de um pulmão no fumador. Tenho um fator ambiental identificado. Certo. Um cancro do colo do útero, que normalmente é por pelo vírus do papiloma vírus. Tenho um fator ambiente. Portanto, quando não tens estes 2 fatores, aí na dúvida, manda para a genética, ok? Portanto, e habitualmente, existindo mais do que 2 cancros na mesma família, sem haver o cancro do pulmão pelo tabagismo, sem haver os basaliomas, que normalmente é pelo sol, é de pensar na consulta de genética. E ainda voltando atrás àquela questão do ambiente, sim, é essencial não só para o cancro esporádico, porque tem muito a ver com isto, o adquirir novas mutações, mas também para o cancro hereditário, porque ter uma predisposição genética para cancro significa que se tem uma mutação que favorece o aparecimento de outras mutações, mas o ambiente também aqui vai então ter um papel muito importante, que é evitar, sim, que apareçam mais mutações. E isto não é sempre fácil de controlar, mas efetivamente todas estas medidas que foram faladas são importantíssimas também e sobretudo até na predisposição para cancro, que é para evitarmos que apareçam mais erros. Ter uma predisposição para cancro não significa que a pessoa vá desenvolver cancro, significa que a tê-la, não é? Predisposição, mas depois ao longo da vida eu posso atenuá-la? Há pessoas que nunca vão chegar a desenvolver. Nós ainda não dominamos completamente porque é que algumas pessoas desenvolvem e outras não é? Mas o ambiente tem efetivamente um papel muito importante e seguir estas regras de ouro, não é? Do sono, da alimentação, são importantíssimas. Nós ainda temos uma palavra a dizer. Há situações que não, mas ainda conseguimos. Requer disciplina e eu vou fazer meia-culpa, mas requer disciplina, um bom sono, um exercício físico, saúde mental é essencial. E tu há pouco falaste daquilo do ambiente e da genética ser metade-metade. Aqui o que acontece há doenças que é metade-metade, não é? Há outras que é muito mais ambiente do que genética. Por exemplo, se a gente parte uma perna. Quando uma pessoa tem um gene destes, um BRCA1, um BRCA2, a genética já é um bocadinho mais importante. Portanto, nós temos ainda que equilibrar mais com o ambiente e tentar puxar o ambiente para que este equilíbrio seja maior. E agora eu vou pegar nesses BRCAs, nesses acrónimos todos, que quando chegam à minha consulta eu vou ter que ligar ao meu irmão e, João, ajuda-me, o que é isto? Portanto, há diferentes tipos de cancro de mama. É verdade. O que é um BRCA1? O que é um BRCA2? Estavas a falar de triplos negativos. É verdade. Usei esse palavrão feio há bocadinho. O que é isso? O que é isso? Expliquem-me o que é isso. Eu vou tentar simplificar aqui a questão. Cancro de mama
Nem todos os cancros são iguais, apesar de haver cancro de mama, isto é válido para todos os tipos de cancro. Nós no cancro de mama temos que saber que tipo de cancro é que é, ou seja, depois de ir vamos supor que foi identificado um nódulo numa ecografia ou uma mamografia em situação de rastreio, que felizmente é aquilo que acontece mais em Portugal. Os diagnósticos são feitos a partir desse critério dos rastreios. Depois é enviado para o médico de família, envia para uma consulta de senologia. Normalmente é consulta que é feita pela cirurgia geral. Ou ginecologistas também, em que depois podem pedir mais exames, como a ressonância, para ver efetivamente se existe só essa lesão, se existem mais, se só está na mama esquerda, só não está na mama direita, e depois precisamos de mais exames. Às vezes pedimos, outras vezes não, vai depender da gravidade, digamos assim, do problema. Podemos pedir uma TAC para ver se todo o corpo está sem evidência de doença, uma cintigrafia óssea para ver efetivamente como está o delineamento de toda a estrutura óssea. Então, no fundo, é estudar o corpo para ver se há doença à distância. Exatamente, é aquilo que nós dizemos de estadiamento. Okay. Para ver se a doença está localizada, localmente avançada, ou seja, não está só na mama e poderá estar ali nos gânglios ao pé, ou se infelizmente a doença já ultrapassou este espectro e já está uma doença avançada e já está noutros órgãos à distância. Feito isto, nós precisamos perceber aquilo que tu me perguntaste, que é que tipo de cancro é que é. Tiramos um bocadinho de biópsia, ou tiramos um bocadinho de tecido, a chamada biópsia, e é vista pelos nossos colegas da anatomia patológica ao microscópio. E é aqui que nós temos mais ou menos a estratificação do cancro da mama. Nós dizemos que existem cancros da mama com receptores hormonais, como a Marta estava a dizer há bocadinho. E a Marta já nos vai explicar tudo. Exatamente. E nós usamos os receptores de estrogênio e progesterona. E depois também subdividimos isto em luminal A e luminal B, isto parece assim um bocado chinês, mas são aqueles cancros que efetivamente têm receptores de estrogênio e progesterona, mas depois em quantidade diferente e comportamentos diferentes. Depois temos os tipos negativos, que não têm estes receptores, não têm nenhum deles. Então, esses receptores têm influência no tratamento. Então, resumo, eu faço a mamografia, faço uma biópsia se tiver que a fazer, faço o estadiamento, portanto, uma TAC tóraco-abdominopélvica de tórax, do abdômen e da pelvis, cintigrafia óssea. Depois do resultado da biópsia, há depois essas nomenclaturas que vocês me falaram, obviamente, BRCA, ERS. E agora, Marta, diferenças nisto tudo? E é aqui que a genética tem acrescentado também um bocadinho à terapia, Sem não é? dúvida. À terapia, à decisão terapêutica e à própria... o fármaco a usar, se há necessidade de recorrer à quimioterapia ou não. Portanto, a genética tem também trazido informação que tem acrescentado, e eu acredito que seja mais fácil para ti na tua atuação aos oncologistas, quando digo para ti oncologistas, sim. porque nem sempre é fácil, não é? Quando temos uma mulher jovem que tem um cancro que até à partida é um luminal A, que é destes que são habitualmente mais simpáticos, tem os receptores de estrogênio positivo, progesterona, não tem assim mais nada. Toma a decisão de ir para a quimioterapia, que é uma coisa ou não. Sim. E aí que a genética tem acrescentado um bocadinho. Portanto, aos dias de hoje, efetivamente, temos estudos que usam marcadores genéticos, que fazem aqui um algoritmo, dão-nos uma noção do prognóstico, e prognóstico até há 10 anos, que auxiliam nesta tomada de decisão. Temos também a medição dos BRCAs, que pode ser feita no tecido, portanto, o estudo dos BRCAs, que se houver uma mutação no BRCA, há efetivamente medicamentos que são indicados para essas situações, neste momento em estadios mais avançados, mas que são uma alternativa efetivamente terapêutica, e portanto cada vez mais o tratar o cancro já não é só, ok, é pelo tamanho, pelos gânglios, mas também pelos marcadores genéticos, e o que é que eles nos dizem, é como se fosse um BI do cancro, não é? O que é que está realmente a acontecer ali, e como é que é a melhor maneira de tratar este cancro deste indivíduo, que não é igual ao dos outros. O que é ter um receptor positivo e um receptor negativo? Foi aquilo que nós falamos há bocadinho, e é isto que a Marta acabou de dizer. Esta categorização, esta classificação veio mudar por completo o jogo do cancro da mama. Foi aquilo que nós dissemos, temos receptores de estrogênio, ou seja, cancros que se movem através de um padrão hormonal. Temos o tal ER2, campos que também usam esta via de amplificação do ER2, em que nós conseguimos bloquear determinado tipo de medicamentos. E depois temos também estes BRCAs que nos podem auxiliar, efetivamente são
quer prognósticos, quer terapêuticos. Ou seja, se eles forem positivos, obrigatoriamente depois terá que haver aqui um papel, e aí foi aquilo que nós falamos há bocadinho mesmo relativamente à referenciação à consulta de genética médica, e depois também temos quer em doença avançada, quer em doença em estádios precoces, nós podemos atribuir um determinado tipo de medicação para complementar, ou seja, para evitar que a doença recidive, volte, ou então para controlar a doença à distância. Nós precisamos ter este comportamento e esta classificação. Este é quase um bate-bola, não é? Sim, oncologia genética que é super importante. E é tão importante esta comunicação. E que volta atrás àquilo que falámos há pouco, não é? Que é uma coisa que são os erros que são adquiridos. E nós estudamos os BRCAs na peça. É importante saber se há mutações de BRCA na peça do ponto de vista terapêutico. Eu estavas a falar, e depois há os outros que são germinativos, ou seja, são mutações que a pessoa já nasceu com elas. E essas sim são as tais que acarretam uma predisposição genética, familiar, cancro que corre na família. Mas são duas coisas diferentes. E habitualmente estes testes da peça são pedidos pelo oncologista porque têm indicações terapêuticas. Quando falamos nas mutações germinativas e nesta predisposição para cancro, a bola passa para o meu lado e o teste deve ser complementado pela genética. E depois, se for identificada alguma coisa, rastreamos os familiares, vamos identificar familiares, porque pela nossa lei, efetivamente, estudos em pessoas saudáveis, numa pessoa que já tem cancro, mesmo um estudo germinativo pode ser um oncologista a pedir, pode ser qualquer médico a pedir, porque pode ter indicação terapêutica, não é? E é diagnóstico. Quando passamos para os familiares e estamos a testar pessoas saudáveis, aí pela nossa lei tem que ser pedido mesmo pelo médico de genética, muito para a proteção do utente, não é? Para ele não ser prejudicado por entidades patronais, seguradoras, por aí fora, para saber se a pessoa está em condições, se é mesmo aquilo, tem que se fazer o aconselhamento para esta pessoa faz sentido ter esta informação, que nós sabemos que sim, que é uma ferramenta importantíssima para a pessoa fazer a sua prevenção, uma prevenção adequada ao seu risco. Mas não funciona para toda a gente e, portanto, as pessoas têm que saber ao que vão antes de fazer um teste destes quando são pessoas saudáveis. É muito importante o que a Marta nos está a dizer. E falar em testes, Marta, que tipos de testes para mutações genéticas, quando falamos de cancro da mama, existem na tua consulta? Portanto, nós quando falamos do câncer de mama, normalmente o câncer de mama, o risco aumentado para câncer de mama associa-se ao risco do câncer do ovário. Muitas vezes os genes que dão um maior risco de câncer de mama e ovário podem dar pâncreas também. E, portanto, aos dias de hoje, antigamente estudávamos BRCA1 e BRCA2. Antigamente estudávamos o BRCA2 primeiro porque era o mais prevalente e a seguir o BRCA1 e perdia-se imenso tempo e demorava-se imenso tempo e os testes eram muito caros. Felizmente, cada vez mais os testes são baratos, cada vez mais podemos estudar vários genes ao mesmo tempo, portanto, aos dias de hoje aquilo que faz sentido é estudar um painel de genes associados ao risco de câncer de mama e ovário e pâncreas, que acaba por estar lá, e próstata também muitas vezes, e que permitem efetivamente excluir os vários genes. Nestes, normalmente estão os genes mais prevalentes, BRCA1, BRCA2, PALB2, SHEC2, ATM, que é sobretudo mama. Acrónimos, é só nomes mas é importante sabermos. E que efetivamente que têm guidelines específicas, não é? Porque não adianta também estarmos a estudar uma data de genes, aos dias de hoje já existem vários, mas não adianta estarmos a estudar genes que depois não temos nada a oferecer às pessoas. Portanto, convém efetivamente fazermos um painel o mais alargado possível, mas o mais alargado dentro daquilo que é o actionable, não é? Que temos qualquer coisa para oferecer às pessoas e que reduzimos o risco de resultados incertos que depois, não sabes muito bem depois o que fazer com eles. Falamos de cancro da mama, estamos a falar de mulheres, mas também vamos falar de homem, porque cancro da mama não escolhe sexos. Vamos fazer outra vez o dissecar. Cancro da mama no homem, prevalente, não prevalente? Ele acontece. E é tão importante, ainda bem que perguntaste isso. Obviamente, acomete é muito menor, acomete cerca de 1% dos cancros da mama, mas ele também existe no homem. E quando existe no homem, pensar no quê? Na genética. A Marta é essencial. E agora, vou passar para a Marta, porque é de genética e cancro do homem que se fala. São diferentes as mutações? Não, lá está. Quando pensa, o cancro da mama no homem é raro. Quando há cancro de mama no homem, é essencial fazer o estudo genético. E estudar, lá está, aos dias de hoje, fazer o painel. Mas é essencial não descurar
que há cancro de mama no homem, e quando há cancro de mama no homem é para pensar na genética, porque podemos, ao identificar esse risco genético, depois proteger os outros familiares todos que possam partilhar essa mutação. Era o que falavas há pouco, estudar alguém quando tem a doença geneticamente, saber que depois na tua consulta pessoas saudáveis podem fazê-lo, mas com descrição, para saber se há alguma coisa a oferecer ou se há só apenas stress a oferecer a essa pessoa, não é? Que nós também não queremos, já chega mas à nossa habitualmente, vida. a partir do momento em que tens a mutação identificada na família, aí este risco de resultados incertos diminui, porque tens aquela mutação. Portanto, quando estudas um familiar, aí é ou é sim ou não. Ou a pessoa tem a mutação e aí vamos vigiá-la de acordo com o seu risco, começar aos 25, fazer ressonância alternada com mamografia, eventualmente tirar maminhas preventivamente, eventualmente tirar os ovários preventivamente, são tudo opções que ficam na mesa, ou então a pessoa é negativa e não herdou o gene e não precisa de se preocupar. Não precisa de se preocupar com este risco aumentado, mas precisa de se preocupar com o risco que existe para a população em geral e, portanto, começar a fazer a vigilância, não descurar nunca a vigilância, mas deixa de ter esta carga genética porque não a herdou e não vai passar à sua descendência, que também é importante. Que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Vamos falar então de prevalências, rastreios, identificações. E agora eu vou falar de rastreios porque eu adoro e ser médico de família. Sobre isso. Portugal está num plano de viragem, não é? Quando eu comecei a estudar no internato, e já lá vão 10 anos, já estou, o cabelo é pintado. Meu pessoal. Deus. Mamografias em pessoas ditas saudáveis, a 50 aos 69, e depois logo se via consoante a qualidade de vida, consoante os resultados. Se tivesse uma paciente que vai à tua consulta, Dr. Pedro, eu tenho 70 anos, e agora? Eu digo-te, faria uma mamografia, agora uma tomossíntese mamária e uma ecografia mamária. Sabe-se que a Sociedade Americana reverteu recentemente estas regras e Portugal deverá fazê-lo brevemente. Eu acredito que sim. 40 anos, não é, meninos? 40 anos, de 2 em 2 anos, 18 em 18 meses. E depois adaptar caso a caso. Exatamente. Vale a pena falarmos de rastreio porque é de prevenção que falamos primordialmente e a informação é poder. O que é que vocês acham enquanto portugueses e médicos, porque não nos conseguimos dissociar da nossa profissão, obviamente, é uma profissão bastante nobre e que nós gostamos de exercê-la, mas o que acham em relação à Direção-Geral de Saúde e em Portugal, o rastreio do cancro da mama deverá ser implementado mais cedo? Falamos de uma população com um grande número de novos diagnósticos, deveríamos já implementar? Olha, é uma grande questão. É uma grande questão. Eu acho que antecipar pelo menos para os 45 anos, acho que devia estar na mesa e não dissociar nunca da história familiar. Claro. Porque mesmo não identificando um gene que nos diga que a pessoa deve começar a ser vigiada aos 25, aos 30 ou aos 40, porque há genes com riscos diferentes e, portanto, indicações diferentes para a vigilância, há pessoas que têm história familiar sem gene identificado e, portanto, isto tem que ser adaptado. Nunca nos podemos esquecer da história familiar da pessoa. Mas acho que sim, acho que devemos antecipar para os 45 anos e falando nos Estados Unidos, não é? E da forma como eles acabam por estar sempre um bocadinho à frente. Nestas coisas, mesmo para o estudo genético, nós em Portugal ainda temos este cut-off, esta indicação que não é propriamente formal de o cancro em idade jovem quando é abaixo dos 45 anos e é aí que devemos fazer o teste genético. Mas os Estados Unidos, este ano, a Sociedade Americana de Oncologia emitiu uma recomendação para teste genético identificado abaixo dos 65, que são 20 anos de diferença. E eu acho que mesmo aí a tendência será para cada vez mais estudarmos, mesmo a população saudável, eu acho que a tendência vai ser para ser feito estudo genético como rastreio. Certo. E mesmo não só estas variantes monogénicas, ou seja, estes genes que são estudados sozinhos, o BRCA1 e o BRCA2, mas riscos poligénicos que nos dizem estatisticamente, mesmo não havendo um gene identificado, onde é que está o risco da pessoa. Okay. E a partir daí vamos estratificar a vigilância. É tão importante o que vocês estão a falar agora mesmo, que é estudar tudo, a personalização do tipo de cancro que é. Do cuidado médico, não é? Quando falamos em medicina personalizada, falamos de uma medicina apoiada na genética do indivíduo e eu acho que cada vez mais vai haver esta tendência de estudar toda a gente. Sim. De ter efetivamente um perfil para estas situações, para este tipo de doenças, que são prevalentes. Individualizar. Que são prevalentes
e que têm prevenções eficazes. E só assim consegues tratar diretamente com as armas terapêuticas que nós temos ao dispor, e cada vez estão mais, e assim conseguimos bloquear determinados alvos identificados através da genética. Isso muda completamente o prognóstico da doença. É porque custa muito ver uma mulher numa idade jovem, não é? Porque são os cancros que custam mais. São aquelas mulheres que têm crianças pequenas e que nem estavam a fazer a vigilância porque ainda não estavam no intervalo, não é? Que começa a partir dos 50 e que depois de repente temos filhos ceifados de uma mãe, não é? Claro. Portanto, com as ferramentas que temos aos dias de hoje, eu acho que temos que ter essa conversa séria e temos que apanhar todo este tipo de mulheres e temos que ter mais estas conversas. Até porque, importante. reparem como a maternidade agora é cada vez mais tarde e adia-se por mil e uma razões, mas uma mulher com diagnóstico de cancro aos 20 e aos 30 pode adiar ou então mesmo ver incapacitada a sua fertilidade. Falávamos também, e Marta estavas a dizer, de cancro da mama e ovário. Vamos falar dessa especificidade um pouquinho, eu sei que nós não temos muito tempo, mas cancro da mama e cancro do ovário. Há mutações genéticas que me dizem que há maior predisposição? Há genes que dão maior predisposição para o ovário, há genes que dão mais predisposição para a mama, há genes que dão mama e ovário, como o BRCA1 e o BRCA2. O BRCA1 e o BRCA2 dão um risco muito aumentado de câncer de mama, que pode ir até 80% de risco, é imenso, para a mama, e o ovário anda ali entre os 40% e os 60%, mais para o BRCA1 do que para o BRCA2, mas são riscos muito altos. E por isso, efetivamente, por exemplo, estes dois genes, está indicada a vigilância da mama a começar muito cedo, com a ressonância magnética a alternar com a mamografia, eventualmente tirar as duas maminhas, e é uma decisão séria e que tem que ser profilaticamente. E não nos esqueçamos do exemplo da Angelina Jolie, que claro, é o exemplo mais conhecido. Que pôs estes dois genes no mapa, claramente. A consulta de oncogénética mudou dramaticamente depois dessa situação. O cancro do ovário é um cancro que tem uma vigilância péssima e, portanto, efetivamente, quando temos estes genes identificados, está indicada a tirar os dois ovários e as duas trompas. Portanto, ovarectomia e salpingectomia. O ovário, como estavas a dizer, tem sintomas bastante indolentes. É silencioso, não é? São dois órgãos internos, que podem, massas que podem crescer sem dar sintomas nenhuns e a vigilância não é boa, mesmo por... sem dúvida. Não há muito silencioso, são sintomas inespecíficos, acaba por... É verdade. Portanto, sim, mais uma vez, a identificação destes genes, deste risco aumentado, é super importante e normalmente o tirar os ovários até numa fase já pós-projeto parental. Portanto, nem vai afetar e é uma conversa... E fazer conservação? Sim, mas habitualmente a ovarectomia, portanto, o tirar os ovários já é feito depois do projeto parental. E agora, vou fazer uma pergunta que me fazem quase diariamente na minha consulta. Doutores, para além da minha mamografia e da minha ecografia mamária, eu quero que me peça marcadores tumorais. Faz sentido pedir os marcadores tumorais antes da doença? Eu sei que é tão falado, mas não. Os marcadores tumorais não diagnosticam... Então diz outra vez lá para casa. Não. A resposta é não. Eu vou bloquear o não. Faz todo sentido quando temos uma doença diagnosticada. Eles ajudam. Não é pelo simples facto de nós termos uns marcadores tumorais muito elevados ou negativos que vai mudar aqui um bocadinho o prognóstico. Eles ajudam-nos. O que é que significa? Se a pessoa, vamos ter uma doença metastática, por exemplo, uma doença que já fugiu aqui ao âmbito local da mama e já está espalhada num determinado tipo de órgãos. Se a pessoa tiver um marcador tumoral negativo, esse marcador tumoral negativo não nos vai ajudar a ver se está ou não a responder à terapêutica, porque ele está negativo. Nós não conseguimos ver se, durante o curso da doença, com aquela tipo de terapêutica, sobe ou desce o marcador. Ele ajuda-nos se ao diagnóstico inaugural for elevado, com a terapêutica, seja cirurgia, radioterapia, alvo específico do HER2, receptores hormonais, dos BRCAs, ele desce. Ok, excelente. Consegue-nos guiar aqui, quer dizer que a terapêutica que nós estamos a fazer está a surtir efeito, mas ele não serve de diagnóstico, ou seja, ele não diagnostica por si só cancro. Ele pode nos ajudar a perceber se a biologia tumoral da doença está ou não a responder aos tratamentos. E aí pode nos guiar. Mas nem sempre nem nunca. Eu claro. Voto no mesmo. Fecho aqui o não. Vou precisar de vocês na consulta. Efetivamente, para diagnóstico é muito inespecífico, certo. Pode ser útil para o follow-up, mas mais uma vez são marcadores inespecíficos. Aqui a genética vai desempenhar um papel importante. Ainda não estamos lá, não quero deixar aqui as pessoas a achar que isto já é uma ferramenta que existe, porque não existe já.
está a ser desenvolvida e acho que a partir do momento em que soubermos, ok, isto funciona, isto é específico, isto é sensível, vai entrar, que são os testes de diagnóstico precoce. Lá está, o cancro é genético. Se nós soubermos o que é que está a acontecer naquele tecido e é possível aceder a isso agora através de biópsias líquidas, o que é que são isto? As biópsias que nós falamos são as amostras de tecido, não é? Vamos lá ao cancro, tiramos um bocadinho de tecido para testar. Mas o cancro também liberta fragmentos de DNA, coisas pequeninas de DNA em circulação, que podem ser testados por uma simples amostra de sangue numa biópsia líquida. E as biópsias líquidas estão a ser desenvolvidas, efetivamente, para serem úteis para o diagnóstico precoce, que ainda não estamos lá, para estudar o cancro e a resposta à terapêutica, se ele ficou de repente resistente a uma terapêutica, se devemos mudar a terapêutica, porque como é muito mais acessível, podemos repetir várias vezes. Permite-nos este seguimento em tempo real do cancro. Se está a recorrer, se ficou doença residual, portanto vai ter diferentes aplicações que vão ser muito... tanto, não é? Não. É mais fácil. E vão ser muito mais sensíveis e específicos do que estes marcadores tumorais. Ainda não estamos já lá, mas... E vai mudar aqui o paradigma do cancro, que é que tu consegues identificar a doença num estado microscópico e não está visível, ou seja, macroscopicamente ainda não atuou, e consegues ganhar tempo à doença. Isso vai mudar. Vai mudar completamente. É aquilo que todos sonhamos, não é? Ter uma análise de sangue que de repente nos diz... Nos consegue dizer, sim, as coisas, sem ter a agressão física do nosso corpo. Nós estamos quase a acabar, mas eu não quero deixar de vos perguntar agora individualmente, como médicos, obviamente, mas também como pessoas. Vou começar pela nossa menina, a doutora Marta Amorim. Marta, estamos em Outubro Rosa. O que é que dirias às tuas amigas, à tua mãe, às tuas pacientes? O que é que elas deviam fazer em termos de awareness, em termos de divulgação, neste mês que é o Outubro Rosa? Eu acho que devemos todos olhar para nós, para a nossa saúde. Às vezes esquecemos disso, na azáfama do dia-a-dia, não é? De olharmos para nós e há sempre aquela sensação de... Quem vai procurar acha, não certo. É? E na saúde não pode ser assim. Não pode ser assim. Temos mesmo que procurar. Porque a maior ferramenta que nós temos... O cancro existe. É uma doença prevalente. É uma doença avassaladora. E quanto mais tarde é diagnosticado, maior é a probabilidade de não termos sucesso no tratamento, do tratamento ser mais agressivo, dar mais cabo de nós, deixar mais morbilidade. Portanto, a ferramenta é mesmo, parar, pensar e vigiar. Procurar um médico de medicina geral e familiar, o nosso médico de família, e dizer, doutor, está na hora de eu fazer um check-up ou não? Acho e depois sim. Aí, caso o nosso médico de família nos diga, recorrer a estes dois. Há essas duas etapas. João, eu deixo o mesmo modo para ti. O que é que dirias à nossa irmã, à nossa mãe, às tuas melhores amigas? É complementar aquilo que a Marta acabou de dizer e muito bem, que é não ter medo, procurar ajuda, em caso de alteração numa palpação ou alguma coisa que vem que está diferente, não entrar em negação. Eu sei que às vezes é difícil, mas procurar ajuda com o seu médico assistente, com o seu médico de família, falar abertamente, sem tabus, sem medo. E depois, sem dúvida, o programa de rastreio existe, está muito bem implementado em Portugal. Certo. Há que dizer isso e louvar. Recorrer ao médico de família e não ter medo de falar, sem tabus, sem vergonha. Eu acho que é isso que nós precisamos de fazer, falar abertamente, sem ter vergonha. O cancro existe, é para ser falado, e quanto mais falado for e quanto mais cedo se for detectado, mais as chances de cura e de eficácia e de ficar tudo bem no final do processo. E agora vou-me despedir eu dizendo que vale a pena olhar para a mama, fazer o toque, não entrar em pânico, mas identificar e saber que à sua disposição tem o seu médico de família, o especialista em medicina geral e familiar, o seu médico assistente. Nós temos cada vez mais ferramentas imagiológicas que nos conseguem diagnosticar precocemente, como eles disseram muito bem. Temos também a genética do nosso lado e temos os melhores especialistas em Portugal. Portanto, já sabe, no LabCon vai regressar, estamos em outubro, é o mês de prevenção do cancro da mama e vale a pena cuidar da saúde. Um beijinho grande.